Bom dia, povo de Deus, graça e paz. Seja muito bem-vindo novamente à jornada de lições. Como é bom poder estar aqui novamente para compartilhar a palavra de Deus. Mas antes, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar essa mensagem, porque quando você compartilha, o YouTube entende que essa mensagem é relevante e assim você me ajuda a abençoar mais pessoas. Então, bora lá compartilhar essa mensagem. Também quero ver aí você comentando aí nos comentários, tá bom? Participando aqui do nosso momento gostoso que é essa jornada. Bom, ontem nós falamos, né, e eu comentei isso e meditamos, né, sobre o Salmo 133, que nós somos irmãos, falamos sobre a importância de nós respeitarmos uns aos outros. E hoje eu quero continuar falando e vamos ver qual é a palavra para a nossa jornada de hoje, terça-feira. Vamos lá? Então eu quero ler com vocês o Salmo 136. Estamos ainda em Salmos, hein? Só que eu vou ler apenas o verso 4, apesar que o Salmo 136 ele é lindo inteiro, porque ele fala muito da benignidade do Senhor. Mas nós vamos ler somente o 4, que diz assim: aquele que só faz maravilhas, porque a sua benignidade dura para sempre. Eu achei lindo. Se nós formos ler todo o Salmo 136, vai declarar toda a bondade de Deus. Vai declarar que tudo que Deus faz é lindo e maravilhoso. E Ele faz por quê? Porque a sua benignidade dura para sempre. E eu trouxe aqui para vocês o que significa benignidade, né? A benignidade é a qualidade de quem é benigno. E o que é benigno? Vamos lá. Benigno é amabilidade, ternura, benevolência, generosidade, respeito. Olha só. Então, benigno, uma pessoa benigna é isso, é uma pessoa que é generosa, benevolente, é uma pessoa que é amável, que é terna, que tem consideração e respeito. Então, nós podemos entender que a benignidade está relacionada com o caráter do indivíduo, né? E que, na verdade, a bondade são as atitudes desse indivíduo. Então, a bondade é a demonstração em forma de ações da benignidade. Então, uma pessoa boa é uma pessoa inclinada para o bem, é uma alma generosa. Então, tudo que Deus faz é maravilhoso e lindo. Ou seja, aqui se você for ler, e eu te convido a ler o Salmo 136, sempre no final do verso ele vai falar, porque a sua benignidade dura para sempre. De tudo ele vai falar isso. Eu vou até ler aqui para vocês alguns versos, porque eu achei muito maravilhoso. Aquele que com entendimento fez os céus. Por quê? Porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares. Por quê? Porque a sua benignidade dura para sempre, né? Fez o sol para governar o dia. Por quê? Porque a sua benignidade dura para sempre. Que feriu o Egito e os seus primogênitos, ou seja, deu livramento para o povo de Israel. Por quê? Porque a sua benignidade dura para sempre. Tirou Israel do meio deles, olha só, deu livramento, porque a sua benignidade dura para sempre. Ele que dividiu o mar, ele fez passar Israel por meio do mar, ele guiou o seu povo. Por quê? Porque Deus, ele tem um caráter benigno. O caráter de Deus é bom, é benevolente, é de ternura, é de amabilidade. O caráter de Deus é o que? É um caráter benigno. Tá? Então é isso que o salmista está falando. E aqui o salmista fala da demonstração dessa benignidade de Deus, ou seja, a demonstração dessa bondade, que é tudo aquilo que o Senhor fez. Por que eu achei interessante nós lermos apenas o verso 4? Porque ele fala aqui, o Senhor, ele fez o quê? Aquele que só faz maravilhas. O que eu quero te convidar nesse dia de hoje, para essa jornada, para que nós venhamos a meditar, é que tudo aquilo que Deus faz é maravilhoso. Aquele que só faz maravilhas quando criou os céus e a terra. Aquele que fez maravilhas quando criou o homem, eu, você, quando nos deu a família. Aquele que fez maravilhas, ele só faz maravilhas. Então, eu louvo a Deus, por quê? Porque a sua benignidade dura para sempre. Mas por que falar tanto sobre bondade? Porque nós, como filhos desse Deus benigno, precisamos reproduzir o quê? Bondade. Precisamos reproduzir o quê? Benignidade também. Por isso que eu enfatizei tanto sobre a benignidade de Deus. Porque se a benignidade de Deus está relacionada ao caráter de Deus, como anda a nossa bondade e a nossa benignidade. Mas não é só Deus que tem que ser benigno, não. Lá em Gálatas, no capítulo 5 e no verso 22, vai falar muito sobre isso. Vamos lá comigo?
Gálatas, no capítulo 5 e no versículo 22. É um verso também bastante conhecido, né? Que todo cristão já sabe de cor. Gálatas 5, 22. Olha o que diz. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança ou domínio próprio. Aqui fala de benignidade e bondade. Por quê? Porque a benignidade está relacionada ao nosso caráter, quem nós somos, né? E a bondade nessa expressão de quem nós somos. Então, isso precisa ficar claro. Então, na verdade, nós como filhos de Deus precisamos fazer o quê? Reproduzir tudo isso. Mas olha que interessante, o que fala sobre a benignidade? Fala também, né? Eu pesquisando descobri que não fala só sobre a consideração e respeito. Tudo isso também, trouxe aqui para vocês, tudo isso também está voltado ao nosso relacionamento com o próximo. Tal virtude se desenvolve no trato com as pessoas, como eu falei aqui em Gálatas 5:22. Nós que temos o Espírito de Deus nas nossas vidas, nós precisamos ter o quê? Precisamos desse gominho do fruto do Espírito, que é a benignidade e a bondade. Então, no trato com as pessoas, considerando-as valiosas e dignas de um relacionamento cuidadoso. Eu achei isso aqui tremendo, porque se fala da benignidade de Deus, fala então que Deus ele quer ter conosco um relacionamento cuidadoso. Fala de um Deus que tem conosco um trato, que ele nos considera pessoas valiosas. Lembra que ontem no nosso vídeo eu falei para vocês que nós somos, Deus nos deu uma individualidade? Então nós precisamos também tratar o nosso irmão e respeitá-lo, respeitando essa individualidade, amando o jeito que o nosso irmão é, não é verdade? A nossa irmã. Então aqui fala assim, ó, considerando as valiosos e dignos desse cuidado. Assim como Deus tem um cuidado comigo e com você, com a nossa individualidade, do jeito que nós somos, do jeito que nós nos portamos, então nós também precisamos ter esse cuidado com o nosso irmão. Então, é assim que Deus nos vê e nos trata. Como? Como eu li aqui para vocês, ele só faz maravilhas. E se ele fechou uma porta, a sua benignidade dura para sempre. Se ele abriu uma porta, a sua benignidade dura para sempre. Se ele nos deu, a sua benignidade dura para sempre. Se ele tirou, a sua benignidade dura para sempre. Por quê? Porque ele sabe o que é melhor para nós. Então, nós precisamos também ter isso com o nosso próximo, né? Eu quero muito trazer para vocês essa questão de nós lidarmos com o nosso próximo. Por quê? Porque nós precisamos ter esse cuidado. Pense comigo. Se Deus tem todo um cuidado, um amor, um zelo conosco, com a nossa individualidade, ele nos entende, ele sabe como nós somos, né? Então nós precisamos também ter esse cuidado com o nosso próximo. Olha o que eu anotei aqui para vocês. E esse cuidado não visa a não machucar, a não nos machucarmos, mas a não machucarmos o outro. Então toda essa bondade que o Espírito Santo coloca em nós, porque nós não temos, essa é a verdade, nós somos maus desde a nossa meninice, mas toda essa bondade que o Espírito Santo coloca dentro de nós, essa benignidade que precisa estar no nosso caráter, porque dentro de nós habita o Espírito Santo de Deus, nós precisamos ter o cuidado de ter um zelo com o outro, assim como Deus tem um zelo conosco. Se Deus quer, se Deus nos considera, né, pessoas valiosas e ele quer ter um relacionamento conosco cuidadoso, nós também precisamos ter isso com o nosso irmão. Então, na jornada de hoje, que essa bondade, né, que essa demonstração do amor de Deus seja de uma forma sincera e que essa benignidade que está relacionada ao caráter de Deus precisa também estar relacionada ao nosso caráter. Por quê? Porque nós temos o Espírito Santo e ele habita dentro de nós. Então, que na jornada de hoje você possa fazer algo para alguém, ser benigno com alguém, demonstrar bondade para alguém, assim como Deus demonstrou bondade e benignidade comigo e com você. Todos os dias Deus demonstra essa bondade, essa benignidade. Então que você também possa hoje, no dia de hoje, demonstrar essa bondade. Tem um jargão, né, uma frase que as pessoas falam que cada um dá aquilo que tem. Então, se você tem o Espírito Santo dentro de você, hoje você vai dar bondade. Hoje você vai ter o cuidado naquilo que você vai falar, da forma como você vai falar, para não machucar e não ferir o seu irmão e a sua irmã. Combinado? Então, essa é a meditação da jornada de hoje, tá? Eu agradeço a tua companhia, Deus abençoe a sua vida. Até a nossa próxima jornada e não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar essa mensagem.
tá bom? Deus abençoe você e até a nossa próxima jornada de lições.